Eu queria, talvez como membro do grupo de trabalho que teve a procurar elaborar uma proposta de criação da Rede Ibérica de Estudos Africanos, gostaria de falar um pouco no historial mais próximo e a seguir o Eduardo Costa Dias, que está ali à minha direita, falará no historial mais antigo. De facto, quando nós recebemos o mandato em Granada, o mandato para a organização do 11º Congresso de Estudos Africanos, como nenhum de nós tinha estado em Granada, a primeira coisa que nós quisemos foi falar com alguém que tivesse estado e eu e o Carlos escrevemos um e-mail ao Eduardo Costa Dias, eu e o Carlos Almeida, escrevemos um e-mail ao Eduardo Costa Dias dizendo que gostávamos de conversar com ele. E nesse mail de janeiro, de 29 de janeiro, o Eduardo diz isto: bem, já agora podíamos falar 5 minutos com encargo de que vários antigos, dizia ele, entre aspas, dos congressos ibéricos, Isabel Castro Henriques, o Enes, o Ferrão, o Santa Maria, Lopes Bargados, o Cabunda, a Soledad, Badossa, etc., e o Roca, me deram, que era dar um primeiro pontapé de saída para a criação, e o que vinha no mail era a Associação Ibérica de Estudos Africanos, ou uma associação com nome parecido. Isto, no fundo, foi o ponto de partida de alguma coisa que vinha desde o início dos congressos ibéricos, desde 1991, que será depois explicado mais em rigor pelo Eduardo, mas que, de facto, nos levou a procurar levar à prática uma ideia que já tinha sido ventilada muitas vezes, que era a existência de uma estrutura que permitisse uma comunicação, uma interação, um diálogo formalizado, digamos assim, dado que o diálogo existe. A prova do que o diálogo existe é a regularidade com que os congressos ibéricos de estudos africanos têm sido organizados, exceto a pandemia, que ninguém previa que de facto viesse a alterar essa dita regularidade, mas de facto faltava realmente uma estrutura que permitisse um contacto mais direto, mais eficaz, de uma colaboração mais sistemática, e na discussão que nós fizemos na comissão organizadora pensámos, bem, uma associação ibérica, está bem, talvez esse possa ser um objetivo, mas não será melhor pensarmos primeiro numa rede ibérica de estudos africanos, uma rede de investigação, talvez seja menos burocrático e menos complicado. Nessa altura, nós pedimos ao Jordi e ao Eduardo que começassem a fazer os contactos, mas entretanto veio a pandemia e, digamos, como nós dizemos em português, ficou tudo em águas de bacalhau, até uns meses antes do Congresso regressarmos, não, tem mesmo que ser, vamos mesmo avançar, e portanto fizemos novamente o contacto com o Jordi e com o Eduardo e também com o Alberto Roca, que se juntou imediatamente a este grupo, e portanto foi a partir daí que começámos a tentar juntar as peças para que resultasse alguma coisa de concreto neste Congresso. Eu queria já agora dizer que, e aqui falo não apenas como membro da Comissão Organizadora, mas também como diretor do Centro de História, era preciso, obviamente, que quem desse para se criar qualquer coisa, era preciso também que houvesse vontade e apoio para a criação dessa estrutura. Não basta vontade, é preciso meios. E o Centro de História, e, portanto, nós achámos que podíamos avançar nesse sentido e o nosso compromisso, se de facto desta reunião sair, como todos esperam, a criação da rede, é que o Centro de História se responsabiliza pela criação de um website e pelo acompanhamento, juntamente com os colegas que organizarem o próximo Congresso Ibérico de Estudos Africanos, para os contactos para que a rede comece, de facto, a tomar forma. Para nós, obviamente, é muito importante, achamos que é um grande desafio, um bom desafio, e é nessa perspectiva positiva que a minha intervenção, que realmente eu quero que marque esta intervenção. E, dito isto, eu passaria a palavra ao Eduardo Costa Dias, que poderá dizer um pouco mais sobre esta, brevemente também,
já não fui tão breve como queria, sobre esta questão. Eduardo. Boa tarde a todos. Eu serei breve e não falarei, de certeza, mais de 5 minutos. E começo por dizer que, depois de termos falado com o Casa Almeida e o Zé Horta, o Jordi, o Roque e eu ligamos ao Ferrer esta para lhe dizer, ele já sabia, de qualquer maneira lhe dizemos de viva voz, que hoje, esta tarde, íamos propor o lançamento formal da Rede Ibérica de Estudos Africanos. Porquê ligar ao Ferrer esta hoje? O Ferrer esta esteve no início, foi o principal motor do primeiro Congresso Ibérico de Estudos Africanos, que se realizou em Madrid, com Santa Maria, e depois, desde muito cedo, desde o terceiro, quarto, quinto Congresso, ele sempre nos chamou a atenção para a necessidade de formularmos, e os termos vão mudando com as épocas, de formularmos esta interação entre vários centros da Península Ibérica numa associação. Portanto, os tempos mudam, as pessoas mudam e os nomes mudam também. Portanto, a ideia inicial era uma associação clássica, mas mais tarde vimos ao longo dos tempos que uma reunião de centros e de investigadores sobre a forma de rede era a melhor solução. Naturalmente que eu estive em todos os congressos, exceto num das Canárias, por razões pessoal que não foi. Naturalmente que é um longo percurso. Tem havido cada vez mais gente nestes congressos ibéricos. E muito mais importante, ou tão importante como haver mais gente, tem havido uma maior diversificação de origem dos participantes e também uma maior diversidade dos temas de estudo. Eu não vou vos demorar e não vou falar em nenhuma especial. Eu quero dizer que nestes últimos congressos, nos 3, 4 últimos congressos, têm aparecido temas de discussão e importantes que mobilizam pessoas que eram impensáveis nos congressos anteriores. Eu quero dizer que até ao 4º, 5º congresso, os dois grandes temas eram o Estado em África, o Estado, e eram as questões de desenvolvimento. E agora as coisas mudaram muito, a qualidade também dos investigadores melhorou muito e o número. Eu não tenho assim mais nada a dizer, só quis chamar a atenção aqui, deixar, porque de facto a Rainha esta foi a pessoa que pensou e que se bateu durante muito tempo. Nós tentamos 2 ou 3 vezes lançar a ideia, mas de facto a ideia ainda não tinha pés para andar. Portanto, era isto, eu não tenho uma história a contar, aliás, eu não me recordo, eu só estava a pensar que dizer isso. Naturalmente, que a Isabel Castro Henriques e o António Santa Maria também tiveram um papel importante. Aliás, porque o António Santa Maria, quem consegue, não era fácil esses anos. Aliás, eu quero dizer que o Congresso faz na casa de Nossa Senhora de África, na cidade universitária, um colégio universitário. Não era fácil encontrar sítio, nem havia os subsídios que há agora. Os subsídios são sempre poucos. E havia, de facto, pouca gente. Pronto, eu não tenho mais nada a dizer. Peço desculpa que eu já excedi os 5 minutos, mas passo de imediato a palavra a palavra ao Zé Horta, claro. Obrigado, Eduardo. Pronto, eu queria apenas pedir lá em casa, enfim, queria também lembrar em geral, quer dizer, que esta ideia
da criação de uma associação ou de uma rede, ela foi sendo sempre ventilada, por aquilo que eu sei, nos vários congressos, e uma das vezes em que foi, de facto, tentada mesmo, apareceu como proposta, foi, creio eu, no Congresso de Coimbra, não é? Em Coimbra também voltou-se a falar nisto, foi a Clara, o Alberto Roca, Clara Carvalho, Alberto Roca e a Soledad, penso eu, mas depois foi para Granada e depois acabou por não ser possível. Mas pronto, estamos aqui e eu queria agora, sobretudo, pedir às pessoas que estão por Zoom, que são as pessoas que responderam ao inquérito que nós lançámos e o e-mail que foi sendo enviado, e-mails sucessivos, que rapidamente se dissessem o seu nome e a sua instituição, que é para nós todos aqui na sala saber quem nos está a acompanhar remotamente. Ana Cristina Roque, Centro de Estudo de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Madalena Maranhão, do Centro de Estudos Interdisciplinares de Educação e Desenvolvimento, da Universidade de Lusófona. Isabel Lourenço, do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. Yolanda Isela Cabrera, que soy del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. Sara Simões, da UNIAP, do Centro de Antropologia da Universidade de Lisboa. Carlinhos Rocha, da Universidade de Cabo Verde. Alicia Campos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Teresa Cunha, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Elisiário Miranda, da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho e do Labo das Políticas, Centro de Investigação. Maria da Conceição Lopes, do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra. Embaixador do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. Doris Giza, Universidade de Coimbra, Estudos Literários. O silêncio diz-me que as apresentações cessaram. Eu ia então dar a palavra ao Jordi Tomás, que connosco, portanto, elaborámos um inquérito que no fundo é um inquérito que tem que ver, o inquérito às pessoas que se interessam por estudos africanos e pessoas e instituições, e que no fundo foi uma oportunidade que, mas ele explicará o interesse do inquérito, não é isso? Jordi. Sim, boa tarde. Vou tentar de falar em português, há muito tempo que não falo português, e também não falava bem português antes, ou seja que agora também não. E também vou fazer um porto-catanhol, português, catalão, espanhol, mas acho que vocês vão compreender, desculpas por esta questão linguística. A ideia é, eu tenho 5 minutos para apresentar aquilo que vocês, a maioria de vocês, já responderam através do questionário que foi feito, e apresentar algumas das respostas, algumas das informações que temos até agora, mas é um questionário que está ainda a funcionar, não é? Então vocês ainda podem, se têm interesse de o fazer, podem escrever, participar neste inquérito. Então, pelo momento, temos 74 respostas, atualizado há poucas horas. Temos respostas de mais de 25, acho que são 28 universidades. Aqui tens algumas de Lisboa, o ISTE, Nova de Lisboa, ISC, ISG, CI, Coimbra, Politécnico de Coimbra, Universidade de Barcelona, Autònoma de Madrid, Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Lleida, UNED, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Autònoma de Lisboa, Autònoma de Barcelona, Girona, Saragossa, Valladolid, Vigo, Málaga, Granada, Universidade do Minho, do Porto, do Cabo Verde, de Aveiro, Católica del Maule, e há ainda algumas mais que não pode... A informação que estou a apresentar não é completa, mas é para que vocês possam se fazer uma ideia do que estamos a falar. Então,
Disciplina, aquí podem ver as disciplinas. Então, temos História, Antropologia social, Estudios culturais, Estudios literários, Relações internacionais. Estas outras são aqui ao lado, podem ver. Sexologia, Estudos do desenvolvimento, desculpa, Ambiente, Estudos urbanos, Filosofía africana. Temos Sociologia, Economia, Ciències políticas, Ciències de saúde, ¿no? ¿Sí? Bon, collons. Ciències d'educació, agronomia, expressions artístiques, lingüística, geografia, arquitectura, arqueologia. Bon, podem ver que há muita diversidade. É a mesma coisa com as partes africanas que nos interessam. África Occidental é a maioria, mais da metade. África Austral, África Oriental, a diáspora. África Central e un 3% norte de África. Então, áreas temáticas de trabalho. Aqui tenho feito uma mostra, logicamente há muitas mais, mas eu acho que é importante de ver a complexidade, a diversidade, a riqueza das nossas áreas de trabalho. Vou ler alguns: transmissões de saber no islão oeste-africano, relações Estado-Autoridades tradicionais, feminismos negros, arquitectura e urbanismo de momento moderno, infraestruturas de mobilidade e transporte, cooperação para o desenvolvimento, educação para o desenvolvimento, formação de professores em contexto de desenvolvimento, cooperação missionária, ambiente, turismo, políticas agrárias, religiões africanas, teoria da literatura, literatura africana urbana, parasitologia, prevenção de conflitos, estudos de la paz, etc. Vocês já podem ver, vou fazer mais pequeno, se é que não, assim vocês podem ver tudo. Eu não tenho que ler tudo, mas é muito diverso, simplesmente para ver o conflito, cognição, migrações, pluralismo jurídico, história colonial, gênero, memória múltipla, uniões e rupturas binacionais, economia, comunicação intercultural, estudos postcoloniais, afroespanholes, saúde, global health, emergència viral, zoonosis, alteracions climàtiques en Àfrica, tradició oral, etc. Vocês podem ver a diversidade. Embaixo. Então, uma das questões mais importantes para nós é saber que funções pensa que deve fazer uma rede ibérica de estudos africanos. Aqui temos algumas respostas, algumas propostas que vou ler agora sí, porque é pequeno así. Sinergias entre centros e investigadores, difundir información de actividades y entre universidades, revistas, publicaciones varias, conferencias, creación de grupos de trabajo, estimular, promover y reforzar relaciones entre universidades ibéricas y universidades africanas, fomentar redes con África, infraestructuras que permitan la organización de encuentros, proyectos, circulación de investigadores, soporte científico de candidaturas a financiamiento de proyectos de investigación, incluidos europeos, cartografía pública de institución, investigadores, activar redes teóricas y de activismo para la justicia racial y social de las comunidades negras de la diáspora, promover a cooperación e o desenvolvimento económico e social do continente africano, descolonizar el conocimiento, fundar una revista de estudios africanos, divulgar os seus objetivos e actividades que consiga así tamén trazer máis persoas para a rede, angariar fundos para instituir bolsas de doutoramento en investigación para doutorandos, relación con las administraciones públicas, intercambio de materiales para la docencia, espacio para el desenvolvimiento de estrategias concretas de ASAO, fomentar estancias de trabajo, integrar como otras redes, como la Red Europea de Estudios Africanos, problematizar a propia idea de espacio ibérico e a súa relación como colonialismo, usar unha linguaxe non sexista renunciando ao universal masculino, conseguir líneas de financiación permanente para la celebración del Congreso, incluyendo becas para estudiantes africanos. Isto, como teño dito, é algunhas das ideas que vocês escreveram. Há outras, mas en geral son as principais. Preso desculpas se esquecei alguna importante, mas há moitas respostas, non teño tido tempo de fazer tudo. E algunas observações finais que vocês tamén têm escrito. É urgente a criação desta rede.
plantear la red como una red de redes que facilitase la constitución ad hoc de subredes o sublíneas de conexión. Es importante ver cómo se mantiene la red en el tiempo, cuáles serán los próximos pasos y de qué manera ficaremos actualizados sobre los resultados antes del Congreso, a fin de orientar a SESAO do Fundasao. Una persona que dice que iniciaría la red con objetivos, disculpa la técnica sempre, con objetivos modestos. Finalmente, a resposta, a vosa participação, 74 persoas têm participado, 71 persoas acham que sim, que é útil fundar uma rede ibérica de estudos africanos e 3 persoas não sabem, não contestam. Muito obrigado pela paciência e aqui está a informação muito resumida. É preciso esclarecer o seguinte: este inquérito, no fundo, destina-se a fazer também algo que os colegas e enfim, nós, em geral, vimos que não existia, que era um censo, uma tentativa, o início, digamos assim, de uma recolha de informação sobre quem é que, de facto, trabalha em estudos africanos. E, portanto, é apenas o início, privilegiámos nos contactos as pessoas que não podiam vir ao Congresso Ibérico em pessoa, não é? E, portanto, as listas foram elaboradas sobretudo a partir dos contactos, enfim, de listas que nós fizemos, de um lado e do outro, instituições, pessoas, etc., não é? E depois também aos membros da Comissão Científica que não estavam cá, enfim, a lista foi-se alargando, partiu também a lista dos participantes do Congresso, portanto, penso que todos terão eventualmente recebido esta mensagem. Não sei se receberam todos o programa, não tenho a certeza, não me recordo já. Mas pronto, a ideia foi que ninguém ficasse de fora, dentro do possível, como é evidente, não é? Portanto, temos a noção que 74 pessoas é uma mínima parte do universo das pessoas que trabalham nesta área e, portanto, está todo um trabalho a fazer agora, a partir de agora, sistemático, de recolha e de sistematização das instituições, das pessoas. Portanto, é um trabalho que, no fundo, vai ser feito a partir de agora com mais atenção, não é? Dito isto, eu passava a palavra ao Carlos Almeida para, muito brevemente, apresentar a proposta que elaborámos da Rede Ibérica. Boa tarde, então. Bom, eu tenho convosco a proposta escrita em português e em castelhano. Eu não vou lê-la. Vou apenas salientar dois ou três pontos essenciais. O primeiro deles é uma proposta gradualista. Ou seja, da nossa própria discussão e também das informações que resultaram do inquérito que o Jordi Tomás acabou de apresentar, a ideia forte que resulta é de que vamos passo a passo. Sabemos que isto é uma ideia antiga, é uma ideia ansiada, mas talvez justamente por ser antiga e por ser ansiada, muito ansiada, convém não dar passos demasiado grandes, que depois, às tantas, possamos tropeçar no caminho e o processo acabar por não se consolidar. E, portanto, a primeira ideia é passos seguros, que possamos avaliar rapidamente no próximo Congresso o que foi feito, o que não foi feito, o que é preciso continuar a fazer. Primeira ideia. Segunda ideia, construir conhecimento e informação. Este trabalho que o Jordi acabou de apresentar, de levantamento de informação, está ainda muito por fazer. Eu, quer dizer, não quero ter nenhuma pretensão de conhecer tudo o que se faz, mas no início do Congresso estava a olhar para o Facebook e apareceu-me a imagem de um encontro sobre arquitetura urbana em Angola e Moçambique que está a decorrer estes dias na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Eu não conhecia. E ainda por cima são pessoas com quem eu até tenho algum relacionamento, colegas, não é? De arquitetura. Portanto, para dizer que
continuar a fazer este trabalho de levantamento de informação e de estabelecer as primeiras plataformas que conectem todas estas pessoas, todos estes centros, uma mailing list, um website, coisas elementares, mas que coloquem as pessoas em contacto e permitam fazer circular a informação entre todos, é um objetivo que continua a ser fundamental e elementar para que a rede tenha condições para frutificar. A terceira ideia é, então, que passos são possíveis. Desde logo até ao próximo Congresso, estabelecermos o compromisso de estudarmos qual é a solução jurídica que vamos dar a esta rede. Se vamos criar uma associação, que tipo de associação, porque se quisermos buscar financiamentos, organizar recursos, precisamos de ter alguma forma de organização jurídica e tratando-se de uma associação ou de uma entidade que será binacional, no mínimo, teremos que procurar esse objetivo e esse é um outro objetivo que estabelecemos até ao próximo Congresso Ibérico. Entretanto, esta rede, que se decidirmos constituí-la, pode já começar a trabalhar e a fazer-se ouvir. Há, nos vários debates que já aqui tivemos, quer nos painéis, quer aqui nos plenários, várias questões vieram para cima da mesa que justificariam que houvesse uma voz em nome da comunidade académica dos estudos africanos. Eu dou-vos um exemplo com o qual nós nos confrontamos comissão organizadora e que imagino que o 12º Congresso terá o mesmo problema. Nós tivemos vários colegas de vários países africanos que não conseguiram vir porque não tiveram visto. Em alguns casos não tiveram visto porque ou não foi concedido ou nem sequer conseguiram chegar ao guichê para poderem pedir o visto. Ora, nós podemos continuar a falar em trânsitos, diásporas, circulação de conhecimento, mas se essa circulação não puder ser a circulação das pessoas, não haverá a plataforma e-mail que resolva o problema. E isto é algo que uma rede ibérica deve fazer sentir junto de quem tem competências para decidir. Finalmente, há um mundo que é preciso, com o qual nos queremos relacionar, nós enquanto rede de investigação, que é desde logo coletivos, associações, ONGs e um mundo imenso de atores que intervêm no domínio da investigação sobre a África e estudos africanos, que está para lá das universidades, com o qual esta rede se tem que relacionar, se deve relacionar. E esse é um outro desafio, encontrarmos as formas de tornar essa relação forte, sem precipitação, mas segura. Finalmente, uma rede ibérica tem uma vocação de relação com o mundo que fala português e castelhano. E, portanto, essa relação com instituições e entidades que falam o mesmo idioma está, evidentemente, nos nossos horizontes. Mas, mais uma vez, o objetivo é passo a passo. E, portanto, não colocamos para já isso como objetivo, isso não está aqui no plano que queremos concretizar até o 12º Congresso, mas isso está, evidentemente, nos nossos horizontes. Ou seja, que a rede possa construir, solidificar relações com colegas de universidades e de unidades de investigação e de centros de investigação nos países africanos. São notas breves para que se compreenda, digamos, o sentido e o conteúdo e, no fundo, a parte propositiva do documento que tem convosco e que esperamos possa ser discutido e votado e aprovado no final desta sessão. Muito obrigado. Bom, nós temos que avançar rapidamente, são mais tarde e, enfim, é um pouco difícil
em tão pouco tempo fazer tanta coisa. Queria só clarificar que, tal como está na proposta, a ideia é que haja uma comissão instaladora que será composta, como está na proposta, em número igual, por investigadores do Centro de História, dado que nós organizámos este congresso, e o número igual do centro que assumir a organização do Congresso Ibérico, o 12º Congresso Ibérico. E a ideia é que isso continue, essa dinâmica continue de congresso em congresso e, portanto, ajuda à sustentabilidade. Bom,